Visitar esta antiga casa construída na década de 30 é mergulhar na história de um artista que registrou as próprias memórias em óleo sobre tela. Do primeiro quadro pintado aos 13 anos em homenagem a Santa Luzia, até o último em que as araucárias ficaram inacabadas, esperando as últimas pinceladas, lá se vão quase 60 anos dedicados às artes plásticas. Foi entre um e outro que o pintor lagiano Agostinho Malinverni Filho se tornou um dos principais artistas do estado. Parte desta história está aqui, no museu que leva o nome do pintor e escultor. Aberto em 22 de maio de 1986, o espaço reúne uma pequena amostra da intensa produção de Malinverni. O museu é mantido com a ajuda da prefeitura do município e foi idealizado pela família de Malinverni como uma forma de manter viva a memória do artista que despertou para este universo ainda criança. Filho de imigrantes italianos, Malinverni herdou do pai não só o talento, mas principalmente a paixão pelas artes. Foi com o patriarca da família que o jovem aprendeu a esculpir em pedra. Não levou muito tempo até que o pai percebesse a verdadeira vocação do filho. Foi atrás dos conhecidos, pediu ajuda. Em 1934, conseguiu uma bolsa de estudos para o rapaz. Foi quando Malinverni deixou a pequena Lages para ingressar na disputada Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. A bolsa de estudos foi dada pelo governador Nereu Ramos, mas a pedido do coronel Aristiliano Ramos e do Dr. Adolfo Konder, que eram admiradores da arte e amigos dele, né? Ele fez amizade com o servente da Escola de Belas Artes. Então, esse servente arranjou um quartinho para ele e lá ele transformou em ateliê. E o servente ia pegando as telas e as tintas que os artistas de mais recursos deixavam e passava tudo para ele. E assim ele foi pintando, assim ele começou a vida, né? Enquanto esteve lá, Malinverni aprendeu e aperfeiçoou as técnicas que anos mais tarde impressionariam inclusive o então presidente da República, Getúlio Vargas. Mas até lá, o caminho seria longo e com algumas decepções pela frente. A bolsa era para pintura, mas chegando lá os professores notaram que ele tinha talento também para a escultura. Então ele estava com a mesma bolsa fazendo as duas coisas, né? Mas isso não... Quando ele voltou de férias, passou no Palácio do Governo para prestar contas dos estudos, e daí o Nereu Ramos disse para ele que a bolsa dele tinha sido cortada porque ele trocou o estudo de pintura pela escultura e que ele não tinha capacidade para a escultura, né? A prova de que o governante estava equivocado veio anos depois, quando o governo do estado realizou um concurso para a escolha do artista que faria uma estátua em homenagem a Nereu Ramos. Coincidência ou ironia, Malinverni foi o escultor selecionado. Todo o esmero da produção pode ser visto ainda hoje por quem cruza a Praça João Costa, no centro de Lages. É lá que está o monumento, erguido em homenagem ao governador lagiano. Os contemporâneos de Malinverni brincavam. Diziam que a estátua de Nereu só faltava falar, tamanha a perfeição dos traços. A exemplo dela, várias outras esculturas foram moldadas pelas mãos de Malinverni. São do artista bustos de personalidades de destaque como o ex-deputado Otacílio Costa e o do primeiro médico lagiano, Valmor Branco, ambas localizadas em Lages. A estátua do bandeirante paulista Antônio Correia Pinto, que em 1766 fundou o povoado de Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos das Lages, foi uma das maiores produzidas por Malinverni. Moldada em bronze, tem 3 metros de altura e cerca de 500 quilos. Outra que chama a atenção é a estátua da mãe amamentando o filho. A escultura
quase foi vendida para a Prefeitura de Caxias do Sul, no estado gaúcho, mas acabou ficando em Lages graças à intervenção de lagianos como Gilberto, admirador de Marinverne desde que era criança. Preocupado com isso, eu procurei naquela época os representantes dos dois únicos partidos que existiam, a Arena e MDB, não era nem PMDB, era MDB, e consegui sensibilizar os dois elementos, as duas bancadas, e eles resolveram então, junto com o prefeito, adquirir essa estátua-mãe, e ela veio então, ficou finalmente em Lages, só que num local que não era próprio, que o local que tinha sido escolhido. Ela ficou então durante 40 anos na frente da Santa Cruz. Durante o tempo em que ficou em frente à igreja, a estátua foi por várias vezes confundida com a imagem de uma santa. O mal-entendido só foi desfeito em junho de 2012, quando a obra foi finalmente transferida para o local que Marinverne havia escolhido. Hoje, a estátua está em frente ao Hospital e Maternidade Teresa Ramos. Deixou de ser a santa para voltar a ser a mãe, a criatura que, segundo Marinverne, se confunde com o próprio Criador. Imortalizar as criações do artista é o principal desejo da viúva de Marinverne. É ela quem cuida com carinho das obras e pertences do marido guardados no Museu do Artista. O quadro em que Agostinho retratou a esposa é uma das várias peças da coleção. Nele, Dona Maria aparece usando uma joia que para ela tem um significado todo especial. Ele desenhou a joia e mandou fazer na joalheria em Blumenau. E depois que o Olives fez, ele rasgou o modelo, né? Que era para ser modelo exclusivo. Manter essas histórias vivas exige um amplo trabalho de resgate que não é nada fácil. O acervo é tão diverso que, para começar, seria preciso conhecê-lo por inteiro, saber onde estão todas as peças, ter pelo menos uma noção do alcance das produções do artista. Como fazer isso? É o que você vai ver depois do intervalo. A sala é pequena, mas suficientemente aconchegante para receber os aprendizes que todas as semanas se reúnem neste espaço para expressar os próprios sentimentos através da arte. Todos são iniciantes, alunos do professor Jonas, que carrega no sobrenome a explicação para o talento e a familiaridade com o pincel. O artista plástico é o filho caçula de Agostinho Marinverne. Começou a carreira bem depois da morte do pai, mas manteve o ateliê tal e qual Marinverne deixou. O espaço tem história. Foi sede da Escola de Belas Artes de Santa Catarina, montada por Marinverne depois que ele voltou do Rio de Janeiro, mas acabou fechando as portas 4 meses depois devido à falta de recursos. Hoje é o espaço onde Jonas ajuda a revelar novos talentos, a concretização do sonho do pai através do trabalho do filho. Então, eu praticamente nasci dentro do ateliê, né? Então eu tinha que ter tido a influência dele. E daí, dando continuidade àquela pintura de criança que todo mundo tem, lá em 1970, no Natal de 1970, eu fiz o primeiro quadro que eu pintei, eu dei de presente de Natal para o pai. E em janeiro ele já faleceu, então quer dizer que com ele praticamente não tive como aprender quase nada, a não ser o exemplo que ficou das obras deles, que depois a gente, com a adolescência, foi trabalhando, foi seguindo aquilo ali, foi estudando, foi lendo
daí aí as técnicas e coisas, então foi um aprendizado assim meio que natural, né? E não é só o amor pela pintura que aproxima pai e filho. O tema mais reproduzido por Jonas é o mesmo que deu ao pai o título de pintor das araucárias. Boa parte das obras de Malinverno traz cenários como este, com destaque especial para os pinheiros da região. Como pintava sob encomenda, ele retratou em centenas de telas a árvore símbolo do Planalto Serrano. Os militares é que davam apoio a ele. Eles vinham do norte. Quando voltavam, queriam levar uma lembrança de Lages. Então, levavam um quadrinho de pinheiro. E assim ele começou a vender as telas. Até que o lagiano também foi aprendendo a gostar da arte, né? É o caso de Dona Rita, que tem na parede da sala duas dessas paisagens eternizadas por Malinverno Filho. A escolha dos quadros não poderia ser outra. É um pintor lagiano que traduz através da arte toda a beleza da serra. Aqui, o cenário é retratado em duas épocas do ano, outono e inverno. A intenção de Dona Rita é ter na sala de casa as 4 estações de Malinverno. Meu sonho é adquirir a de primavera e a famosa de verão, que é o grande flamboyant. Assim como Dona Rita, centenas de apaixonados pelas pinceladas de Malinverno têm em casa uma ou mais obras do artista. Isso sem falar em praças, museus, espaços públicos. A Galeria de Ex-Presidentes do Poder Legislativo, por exemplo, expõe de maneira permanente 2 telas em que o artista retrata parlamentares que presidiram a casa. Júlio César, que exerceu a função de 1983 a 1984, e Juarez Furtado, que ocupou a presidência do parlamento entre 1987 e 1988. Outro espaço que abriga obras do artista é esta igreja ortodoxa em Florianópolis. 8 pinturas sacras do altar principal foram produzidas por Malinverno Filho. São Nicolau, o padroeiro da igreja, é um dos personagens retratados. No centro, a figura de Jesus de Nazaré. E mais acima, no topo do altar, a imagem da Última Ceia. As obras são uma verdadeira relíquia e fazem parte de um acervo que nem a família conhece por inteiro. Apenas uma parte foi catalogada graças a uma equipe de profissionais da Universidade do Estado. Todo o material que está no museu hoje foi fotografado, cerca de 4.800 itens que o museu consta hoje, o acervo dele. E um dos projetos possíveis dentro do museu que a gente identificou foi exatamente isso, porque ele tinha um capricho muito grande com a obra dele, não só efetuando mesmo, pintando, mas assim, ele registrava tudo o que saía, o que ele fazia, para quem que ele vendia, onde ele expunha, quem comprava, o que a gente gostaria de fazer. A exemplo do que foi feito com Willy Zumblick, de fazer esse inventário no mundo inteiro, a gente atingiu o máximo que a gente conseguir. Mas para isso, a gente precisa viabilizar um projeto e precisa de ajuda, né? Antes, no entanto, o desafio é preservar o que já está no inventário. O museu não é climatizado, nem tem iluminação adequada. A guarda do material ainda é deficiente. Manutenção não existe. O que a família espera é uma intervenção urgente no local, um trabalho que emoldure a obra e a vida deste grande artista catarinense.